Assim, na semana passada não foi possível termos a aula presencial. Eu sou Augusta Geraldo, sou estudante do mestrado em psicologia no PPG Psico e sou orientada pela professora Rosa. Então, eu sou moçambicana e estou fazendo o meu estágio de docência, em neuropsicologia. Então, nós estaremos juntos nessa disciplina, junto com os outros professores. E eu vou começar falando um pouquinho da história da neuropsicologia. De modo geral, a aula de hoje irá consistir no histórico da neuropsicologia, né? Onde vamos ver a evolução histórica desse conceito. Vamos explorar o desenvolvimento da neuropsicologia como uma ciência aplicada e refletir também sobre as suas aplicações atuais. Vamos ver como está a neuropsicologia no Brasil, quem foram os precursores. E, assim, o termo neuropsicologia, ele foi usado pela primeira vez por William Osler em 1913, em uma conferência nos Estados Unidos. Só mais tarde, na década de 50, é que ele foi consolidado como um conceito por Donald Hebb, em sua obra clássica a organização do comportamento, uma teoria neuropsicológica. Então, a neuropsicologia é a área que analisa as funções, como as funções do cérebro estão ligadas às habilidades mentais e ao comportamento, tanto em situações normais quanto em casos de lesões ou disfunções. Em outras palavras, a neuropsicologia é uma área que vai analisar como as funções cognitivas estão ligadas às funções mentais ou às habilidades mentais, ao comportamento, às emoções. E ela tem um caráter multidisciplinar, pois une conhecimentos de várias áreas, no sentido de compreender e tratar alterações cognitivas e comportamentais causadas por disfunções no sistema cerebral ou no sistema nervoso. Primeiras noções desse termo. A neuropsicologia, embora seja reconhecida como uma disciplina científica apenas nas últimas décadas, os seus pilares vêm sendo construídos há séculos. Desde muito cedo, pensadores e curadores tentam entender como o corpo se relaciona com a mente e o comportamento. Então, nessa busca pela relação mente e corpo, foram surgindo várias teorias, várias sedes de pensamento, e o desafio nessa época era de transformar concepções místicas em observações clínicas. Então, na pré-história, era muito comum a prática de trepanação. O que é isso de trepanação? A trepanação, ela consistia em perfurar o cérebro, no sentido de libertar o indivíduo dos maus espíritos ou aliviar sofrimentos psíquicos. Então, crânios trepanados foram encontrados por arqueólogos e mostram que o homem das cavernas já intervia no encéfalo. Então, antigamente havia essa ideia de homem das cavernas que residia nos homens, o que atualmente nós chamamos de possessão, né? E é possível observar aqui que se pretendia ou se percebia uma relação entre crânio e cérebro e distúrbios mentais. Já no Antigo Egito e na tradição hebraica,
predominava o que nós chamamos de hipótese cardíaca. Na verdade, ao longo dos tempos, foram se construindo várias hipóteses, né? A hipótese cardíaca, perdão, ventricular, a hipótese cerebral e mais tarde outra que iremos falar. Então, essa hipótese cardíaca era uma visão de que o cérebro, ou melhor, o coração, era a sede da alma. Foi muito usada, assim, digamos, por Aristóteles na Grécia, essa ideia de que o coração era o centro da mente e das emoções, e que o cérebro teria apenas a função de resfriar o sangue, agindo como um radiador. Então, essa influência de Aristóteles manteve a visão cardiocêntrica dominante por séculos. Então, foi se acreditando por muito tempo essa ideia de que o coração era o centro da mente. Já a hipótese ventricular teve como seu formulador, um dos principais, né, formuladores, o Galeno, nos anos 130 a 200 depois de Cristo. Essa hipótese defendia que os ventrículos cerebrais eram fundamentais para o comportamento e para as funções mentais. Então, para ele, os ventrículos cerebrais recebiam fluidos derivados do processamento de alimentos no fígado, transportados pelo sangue, e distribuíam-se pelos nervos óculos, gerando movimentos e mediando sensações. Bom, pessoal, enquanto eu gravo o vídeo, provavelmente vocês vão escutar algum ruído, barulho, porque estou em uma região meio barulhenta, então espero que vocês consigam perceber e que isso não interfira muito na compreensão de vocês. Dando continuidade, uma outra teoria que foi desenvolvida foi a hipótese cerebral. Ela foi proposta por Hipócrates e Galeno, e eles defendiam que o cérebro controla os processos mentais. Então, aqui foram observadas lesões, que as lesões cerebrais alteravam o comportamento, o raciocínio e a personalidade, né? Hum, Essa hipótese sustenta ainda que danos cerebrais causam mudanças na cognição e a conduta. Então, as contribuições desses precursores fortaleceram muito a visão de um cérebro como um órgão central das funções mentais. Dando continuidade sobre a visão cerebral, a hipótese cerebral, o cérebro fresco aparecia como uma massa gelatinosa, sem forma definida, mas com ventrículos cerebrais bem visíveis. Nós podemos ver na imagem a seguir os ventrículos cerebrais, que são essas cavidades, e essas cavidades elas chamavam a atenção dos primeiros anatomistas que buscavam entender a função delas. Então, acreditava-se na época que essas cavidades, denominadas os ventrículos, nessas cavidades circulavam fluidos ou espíritos que eram importantes para regular comportamentos e funções mentais. Então, havia muito essas ideias místicas de, do funcionamento do cérebro. A hipótese ventricular foi amplamente aceita nos séculos seguintes, voltando um pouquinho na hipótese ventricular, né? Ela foi aceita pela Igreja Católica e
Os ventrículos, eles foram representados como três compartimentos distintos. O primeiro, no primeiro ventrículo, ele era responsável pelas sensações, o segundo pela razão e pensamento, e o terceiro acreditava-se que era responsável pela memória. Um estudo que foi muito importante foi do René Descartes, que propôs a teoria de dualismo cartesiano, né? Ele ainda acreditava muito nessa questão da circulação dos ventrículos ou dos espíritos circulantes que influenciavam o comportamento. Bom, René Descartes foi alguém muito importante que propôs aqui a divisão entre mente e corpo. Ele acreditava que nessa divisão a mente seria algo imaterial e adimensional, que tinha a função dos pensamentos, ele era responsável unicamente pelos pensamentos. Já o corpo é físico, responsável pelos movimentos e funções fisiológicas. Porém, ele não acreditava que existia essa conexão entre mente e corpo, ou seja, cérebro e corpo. Para ele, o que unia a mente e o corpo era o que ele chamava de glândula pineal, que é o que ilustra nessa imagem essa porção menor, a glândula pineal. Ele acreditava que era essa região que fazia essa interseção. Então, era o ponto de interação entre mente e corpo, né? E regulava os comportamentos e reflexos, controlando a circulação dos espíritos animais pelos ventrículos. Ele acreditava muito na hipótese ventricular também. Dando continuidade aqui, nós vamos ver que o estudo do cérebro foi avançando. Andreas Vesalius, né, no Tratado de Humani Corporis Fabrica, ele argumentou que o que diferenciava humanos e animais era o volume do tecido cerebral e não os ventrículos. Nós podemos ver na imagem cérebros de animais e cérebro humano. Então, essa teoria que o Vesalius vai trazer uma teoria que acredita, né, que ele acreditava que o que vai diferenciar os seres humanos dos outros animais era o volume do tecido cerebral e não os ventrículos, afirmavam, como afirmavam o Aristóteles e os outros estudiosos. Outro estudioso também contribuiu, né, ou atribuiu papel crucial no tecido cerebral. Ele acreditava que a origem dos conceitos e do movimento estava no cérebro. Para ele, a imaginação poderia estar associada ao corpo caloso. Então, aqui são várias tentativas de entender o funcionamento cerebral. O Thomas Wills vai acreditar aqui que o corpo caloso está estritamente associado à imaginação. E ao final do século XVIII, ideias como a dele reforçaram a transição da hipótese ventricular para a hipótese tecidual. Bom, um dos debates que foi muito importante para a história das neurociências foi a dos holistas ou globalicistas e os localizacionistas. Para os primeiros, o cérebro atua como um todo, né? Sem funções regionais específicas. Já os localizacionistas, eles acreditam em um cérebro fragmentado, com áreas específicas para funções mentais e funções comportamentais.
Franz Gall, ele foi o precursor da teoria antes chamada organologia, que depois passou a ser conhecida como frenologia. Os pressupostos dessa teoria é que cada região cerebral constitui um órgão de uma função mental ou comportamental específica. Nós vamos ver aqui que Gall ele apoia demasiado a teoria localizacionista. Então, o desenvolvimento de cada região molda a superfície craniana e pela análise do crânio seria possível identificar aptidões mentais. Essa teoria do Gall, em outras palavras, voltando um pouquinho aqui, o Gall, ele acreditava que era possível observar o grau de inteligência ou aptidões mentais por meio da análise da superfície craniana. Então, a teoria dele foi uma teoria meio racista, porque na imagem abaixo, nessa imagem, nós podemos observar que ele colocou o homem europeu como o mais inteligente. Nós vamos ver aqui uma hierarquia das raças, onde temos o hispânico, temos o africano, bem lá no fundo. Então, foi uma teoria meio racista, porque nós não conseguimos observar as aptidões ou o grau de inteligência de um indivíduo pela observação da superfície craniana ou pela observação do crânio. Então, ele também construiu, foi responsável pela construção desse instrumento que servia para medir o cérebro e dessa forma ele conseguia observar as aptidões, né, as aptidões mentais. Gall também montou um mapa com é um modelo com 35 regiões cerebrais, né? E ele acreditava que essas regiões, existiam algumas regiões que eram compartilhadas com os animais e outras que eram meramente humanas. Dentre as regiões compartilhadas com os animais, ele acreditava que o instinto carnívoro e a coragem, né? E entre as regiões humanas, ele acreditava que era a sabedoria, a metafísica, a sátira, o talento poético. Essa teoria se tornou popular, mas mais tarde ela foi refutada. E apesar dela ser refutada, ela foi muito importante para o que nós chamamos atualmente de psicologia das diferenças individuais, porque ele foi um dos primeiros a fazer o estudo de diferentes seres humanos, né? Ele queria perceber essa diferença que existia nos seres humanos. O que difere um ser humano do outro? Por que que um ser humano é de uma forma e o outro é de outra maneira? Então, Gall, a teoria frenológica do Gall, é muito importante atualmente, ou foi muito importante para o estudo da psicologia das diferenças individuais. Outro precursor que foi muito, muito importante na história, né, das neurociências foi Pierre Florence. Ele realizou estudos experimentais em animais e ele concluiu que não importa a área lesionada, mas sim a quantidade de tecido cerebral afetado. Florence também defende que qualquer parte do cérebro poderia assumir funções de outra área danificada. Então, o que ele chama aqui de equipotencionalidade. E esse autor, ele critica o localizacionismo. Por quê? Porque para ele acreditava muito na ideia holística do cérebro, onde
Não existiam áreas específicas para funções específicas. Para ele, se uma determinada área assim é danificada, nós podemos ver aqui, qualquer área passa a assumir funções daquela área danificada. Outro estudioso que confirmou o experimento do Florence foi o Carl Lashley, né? Ela ampliou os achados de Florence e propôs dois princípios. O primeiro, denominado ação de massa, que acredita-se que quanto maior a lesão, maior o déficit. Já o princípio de equipotencionalidade afirma que áreas do cérebro podem compensar funções de outras regiões, né? Ele mantinha viva aqui a ideia de um cérebro não fragmentado em funções específicas. Ele acreditava em um cérebro que funciona como um todo, né? Em que se uma área danifica-se, outra área passa a compensar funções daquela área. Contudo, nesses estudos com animais, ele tentou localizar funções mentais como a memória. Entretanto, os seus experimentos tiveram resultados desanimadores, pois não era possível identificar áreas cerebrais que eram unicamente responsáveis pela memória. No século XIX, novas evidências favorecem aos localizacionistas. Em um estudo, Paul Broca descreveu casos de lesões no lobo temporal esquerdo. Nós podemos ver nessa imagem o paciente que teve uma lesão nessa área, nessa região do lobo frontal esquerdo. Então, esse paciente apresentava dificuldade na produção de fala, mas compreensão preservada. Síndrome chamada de afasia de Broca, né? A lesão na área de Broca, conhecida como centro da linguagem. Então, esse paciente, ele não conseguia falar, mas ele compreendia perfeitamente. Tanto que a única palavra que ele conseguia falar era TAM. Por isso que ele passou a ser chamado de paciente TAM. Então, nós vamos ver aqui que o indivíduo teve uma lesão em uma área do cérebro, né? Contudo, outras áreas funcionavam normalmente. Nós vamos ver aqui essa ideia do localizacionismo, em que acredita-se muito em um cérebro fragmentado em áreas específicas. A lesão nessa área não danificou o funcionamento de outras áreas do cérebro, né? E seguindo, indo mais adiante, nós vamos ver um caso meio parecido, mas que tem certas diferenças, né? O Wernicke identificou pacientes com lesões no córtex temporal esquerdo. Então, diferente da lesão do Broca no lobo frontal esquerdo, esse paciente do Wernicke, ele teve lesão no córtex temporal esquerdo. Paciente conhecido como Phineas Gage. É um caso muito, muito conhecido. Provavelmente vocês já tenham ouvido falar. Então, o Gage, ele socava a pólvora e uma barra de ferro atravessou aqui o seu crânio, né? Esse paciente, diferente do Tan, ele teve dificuldade, apresentou dificuldade em compreender a linguagem, mas a produção da fala relativamente preservada. Ele conseguia falar, entretanto, ele não conseguia compreender. Então, essa síndrome foi denominada afasia de compreensão.
Temos aqui na imagem ilustrativa a área do Wernicke, né, que é essa área responsável aqui pela compreensão. Conclusão: diferentes áreas cerebrais participam de distintas funções linguísticas. Então, aqui nós não vamos ter um cérebro como um todo, né? Se ah, voltando um pouquinho na visão holística, a visão holística iria defender aqui que se o indivíduo tem uma lesão nessa área, conhecida como área do Wernicke, é um exemplo que estou dando, um exemplo figurado para nós compreendermos qual era o pensamento dos holistas e o pensamento dos localizacionistas. Então, lesionando-se essa área, uma outra área passaria a assumir funções dessa área lesionada. Mas aqui nós vamos ver que diferentes áreas cerebrais participam de diferentes funções linguísticas, e que não é uma área específica, né? Wernicke avançou, além das áreas isoladas, propôs que déficits poderiam ocorrer por lesões nas conexões entre regiões cerebrais. Ele descreveu a afasia de condução ou afasia de compreensão, lesão no fascículo esquerdo, conexão entre a área de Broca e a área de Wernicke, caracterizada por dificuldade em repetir palavras ou frases, perdão, apesar de compreensão e produção relativamente preservadas. É o que estávamos a falar. Então, outro precursor assim muito importante no estudo das neurociências foi o Walter Hess, que ele organizou foi responsável, perdão, pela organização cerebral. Ele criticou a noção de centro nervoso fixo e propôs que diferentes atividades não dependem apenas de uma área, mas de uma organização funcional do cérebro, né? Ele propôs aqui que existe o cérebro é organizado de uma forma funcional. Quanto mais complexa a atividade, maior o número de estruturas realizadas, recrutadas para realizá-la. Então, o cérebro não vai funcionar de forma isolada, ele vai ter estruturas, né, que vão contribuir para a execução daquela função. Essa visão contribuiu para superar a ideia simplista de funções localizadas em centros únicos. Ele vai o cérebro vai trabalhar em consonância com outras áreas e não de forma única, né? A partir dos estudos de James Papez e Paul MacLean, teve-se a ideia de sistema límbico, o cérebro trabalhando aqui como um sistema, que é o sistema límbico, que foi definido como um conjunto de estruturas cerebrais interconectadas, cuja principal função ele seria fundamental para o processamento das emoções. Integra emoções com outras funções cognitivas e comportamentais, possibilitando sua articulação com a vida social e de relação. Representou um avanço no entendimento de aspectos emocionais, de que aspectos emocionais também são funções cerebrais organizadas. Então, aqui nós vamos ver que os estudos foram avançando e percebeu-se que o cérebro ele vai funcionar, o sistema nervoso num todo, vai funcionar também por meio de influências externas, por meio do ambiente, né? E aqui foi tendo essa noção de que eh, o sistema nervoso ou o cérebro, ele vai funcionar, né, por meio de funções cognitivas e comportamentais, possibilitando sua articulação com a vida social e de relação.
Um caso muito importante foi o caso do paciente HM, né? O paciente do William Scoville, nos anos 1906 a 1984. Esse paciente, nos anos 1950, foi submetido à remoção bilateral do hipocampo e das amígdalas para tratamento de epilepsia grave. Após a cirurgia, apresentou amnésia antirretrógrada severa, ou seja, incapacidade quase total de aprender novas informações. Esse caso mostrou de forma definitiva que funções como aprendizagem e memória não dependem de todo o cérebro de forma difusa, mas da integridade de regiões específicas e suas conexões. Tornou-se um dos casos mais famosos e influentes da história da neuropsicologia. Voltando um pouquinho aqui, aqui nós vamos ter uma ideia, né? Uma ideia mais generalizada, uma ideia mais geralzona do funcionamento do cérebro, né? E nesse caso do paciente HM, nós vamos ver que funções como a aprendizagem e como a memória, elas não vão depender de todo o cérebro de forma geral, mas da integridade ou integração de regiões específicas e as conexões, suas conexões nessas regiões. Aqui nós vamos passar a ter uma visão mais associativista do cérebro. Bom, nessa época foi surgindo também a neuroimagem. Surgiu a neuroimagem que possibilitou, né, facilitou muito a compreensão. Foi necessário, assim, para confirmar evidências clássicas sobre localização de funções, observar novas correlações entre funções cognitivas e atividade cerebral, acompanhar em tempo real o funcionamento do cérebro em condições normais e patológicas, né? Então, a neuroimagem foi, digamos que, um achado muito importante naquela que é a história da neuropsicologia quanto disciplina científica. Bom, o não menos importante, né, um estudioso que contribuiu muito na história da neuropsicologia moderna foi o Alexandre Luria, nascido em 1902 e falecido em 1977, em Rússia, na cidade de Kazan, em uma família de origem judaica. Ele trabalhou em Moscou, integrando a tradição histórico-cultural de Vygotsky e Leontien. Bom, Luria foi um aluno do Vygotsky e ele se apoiou muito nos fundamentos e nos experimentos do Vygotsky. E ele é considerado um dos fundadores da neuropsicologia moderna. Ele graduou-se em Ciências Sociais pela Universidade de Kansas e, posteriormente, formou-se em Medicina pela Universidade de Moscou e também estudou Psicologia. No início de sua formação, na década de 1920, Luria dedicou-se ao estudo da psicanálise. Ele traduziu obras de Freud para o russo e fundou a Associação Psicanalítica de Kansas. Bom, Luria, juntamente com o Vygotsky, estudaram a influência da linguagem e da cultura
sobre o desenvolvimento psicológico e durante a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou com soldados feridos. Nessa época, foi possível analisar que lesões cerebrais, né, e processos de reabilitação. Essa época foi muito, muito importante, pois, enquanto recebiam os soldados, eles foram observando mudanças ao longo do comportamento deles. Alguns chegavam traumatizados, assim, da guerra. E o Luria estudou esses soldados e, e isso foi incorporando assim a sua teoria. Ele propôs um modelo inovador do funcionamento cerebral que defendia que as funções mentais são resultado da atividade coordenada de sistemas funcionais complexos envolvendo várias regiões cerebrais. O Luria reconheceu também a importância da simetria cerebral e das conexões entre áreas. O seu modelo conciliou o localizacionismo e a visão holística, superando ambos. Então, Luria é o primeiro que traz aqui uma ideia nova, que é aquilo que eu estava falando, o que mais tarde foi conhecido como a visão associacionista, né? Que vai integrar aqui, ou melhor, que vai defender aqui que as funções mentais são resultados da atividade coordenada de sistemas funcionais complexos envolvendo várias regiões cerebrais. Então, ele vai integrar a visão holística, que defende um cérebro como um todo, e a visão localizacionista, que defende um cérebro como um compartimento, que vai dividir ali as áreas mentais das áreas cognitivas. Então, ele vai trazer uma nova visão aqui, que vai superar ambas visões que nós vimos. Então, Luria desenvolveu a ideia de unidades funcionais, o que antes os antigos homens tentavam estruturar, tentavam localizar assim essa associação que havia entre a mente, o cérebro, né? Ele vai trazer aqui uma nova teoria, né, denominada unidades funcionais cerebrais, que vão ser responsáveis por diferentes processos. Ele dividiu aqui em três, sendo a primeira unidade responsável pela vigília, o tônus cortical e regulação da atenção. A segunda unidade, responsável pela recepção, análise e armazenamento de informações. E a terceira unidade, responsável pela programação, regulação e verificação de atividades mentais. Estas unidades operam de forma distribuída, cooperativa e dinâmica. Então, ele vai trazer aqui a ideia do cérebro como um sistema funcional dinâmico, revelando um funcionamento cerebral que vai além do localizacionismo rígido. Essa abordagem é essencial para a avaliação clínica moderna, com foco em redes funcionais e a neuroplasticidade, perdão. Então, Luria aqui, ele traz aqui essa ideia de um cérebro que trabalha como um sistema funcional e dinâmico, o que quer dizer que pode haver mudanças nesse funcionamento. Ele não vai ser um sistema estático, ele vai ser um sistema que vai apresentar mudanças, né? Ele vai fazer essa associação também, vendo a questão ambiental, né? O cérebro pode sim ser moldado pelo ambiente em que o indivíduo está ou por uma determinada situação, vai haver aqui mudança, onde nós começamos a ver aqui essa questão das redes neurais, neuroplasticidade. Esse estudo foi muito interessante para se entender atualmente
o conceito de neuroplasticidade. Bom, Luria também foi um dos precursores da avaliação neuropsicológica. O monumental trabalho de Luria resultou no desenvolvimento de uma bateria completa de exames neuropsicológicos que ainda hoje influenciam a prática clínica. Juntamente com a bateria de Hostild-Rayton, foi muito utilizada em meados do século XX, quando se defendia uma abordagem abrangente para avaliar o funcionamento cognitivo. Da bateria de Luria derivaram outras importantes, a Luria Nebraska, que é uma bateria muito conhecida, assim, é uma bateria neuropsicológica muito conhecida, Teste de Barcelona, útil para avaliação global das funções cognitivas, e apesar de ainda terem muita relevância, o arsenal de testes se tornou ainda mais específico e diversificado, acompanhando assim a evolução contemporânea da neuropsicologia. Bom, essa foi a história da neuropsicologia, a evolução histórica da neuropsicologia, perdão. E falando um pouquinho da neuropsicologia no Brasil, na década de 70, George Miller e Michael Gazzaniga, eles introduzem o termo neurociências cognitivas. Eles fizeram uma distinção inicial desse termo, onde neurociências do comportamento eram responsáveis pelo estudo dos animais, dos hormônios e do condicionamento, né? É onde essas áreas começam a se integrar e se formou o que se chama a neuropsicologia, né? Que é a interseção entre ciências cognitivas e de comportamento. Então, de modo geral, as neurociências estudavam animais e a neuropsicologia era uma ciência que estudava a cognição e o comportamento. Então, fez essa distinção inicial, o que mais tarde foi se juntando e se tornou a neuropsicologia, que é essa interseção. Nessa época, estudou-se também a influência da psicologia cognitiva para se chegar à neuropsicologia como um todo. Hum, Ela buscava explicar a atenção, memória, linguagem, pensamento e funções visomotoras. Tinha como base a elaboração de testes cognitivos para indivíduos normais e para indivíduos com algum problema, ou que são pacientes, né? O Lefebvre, Antônio Branco Lefebvre, considera-se o precursor da neuropsicologia no Brasil. Ele é um psicólogo pediatra. A sua tese de doutorado em 1950, que estudava a contribuição para a neuropsicologia da afasia em crianças. Então, outro precursor que contribuiu muito foi o Raul Mariano Júnior. Em 1971, fundou a divisão da neurocirurgia funcional do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de São Paulo. Criou a unidade de neuropsicologia para investigar cognição e emoção em patologias neurológicas e psiquiátricas. Quais são então as aplicações da neuropsicologia? Um neuropsicólogo, ele pode atuar tanto em pesquisa quanto na área clínica. E a profissão de neuropsicólogo é de natureza multiprofissional ou multidisciplinar.
que quer dizer que essa profissão engloba profissionais de várias áreas de conhecimento, né? Tem sido crescente a demanda de neuropsicólogos conforme avança o conhecimento em ciências afins. Principais funções. O neuropsicólogo atua na avaliação, na aplicação do exame neuropsicológico, né? E no tratamento ou intervenção, que consiste na reabilitação neuropsicológica. E o foco aqui são consequências e disfunções do sistema nervoso central. Bom, essas são as referências. Teríamos uma atividade se fosse presencial, mas é isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu me baseei no livro do Fluentes, Malou e Denis, et al., 2008. O mesmo livro, Neuropsicologia, Teoria e Prática, né? Do ano 2014, ajudou-me bastante. E no livro do Oliveira, et al., 2010, Contribuições de Perspectiva Histórico-Cultural de Lúria para a Pesquisa Contemporânea. Bom, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida podem enviar um e-mail que prontamente vou explicar. Ah, é tudo. Tchau, tchau e até breve.